Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa quinta aula de ciências da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema, Museus de Arqueologia. Museus de Arqueologia. Quem se interessa em conhecer a vida de povos antigos pode se preparar para viajar no tempo nos museus de arqueologia. No Brasil, existem centenas de museus. A grande maioria delas possui exposições de cultura material. Abaixo estão listados apenas os museus brasileiros, que possuem exposições internas, inteiras ou parciais, voltada à difusão do conhecimento sobre a arqueologia e pré-história, global ou regional. Nós estaremos conhecendo os museus virtuais, que são eles: Museu Nacional, tour virtual pelo museu antes do incêndio de 2018, Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, Museu Virtual de Evolução Humana, Museu de Arqueologia e Ciências Naturais da Unicamp, tour virtual, Documento Cultural, Museu Virtual do Patrimônio Cultural. Esse outro museu aqui tem um nome bem complexo: Museu Virtual de Arqueologia, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia, Acervo Multimídia de Arqueologia e Multimídia. Esses são os museus virtuais. Agora tem alguns museus de acordo com as regiões. Região Norte, temos aí o Acre. São eles os museus: Rio Branco, Biblioteca da Floresta, Rio Branco, Palácio Rio Branco, Museu da Borracha, Cruzeiro do Sul, Museu de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Museu de Sena Madureira, Chapuri, Museu de Chapuri. Rondônia, Porto Velho, Museu Estadual de Rondônia, Presidente Médici, Museu Regional de Arqueologia de Rondônia. Temos aqui na Amazonas, Manaus, Museu Amazônico na Universidade Federal da Amazonas, UFAM. Manaus, Museu de Arqueologia do Palacete Provincial. Manaus, Museu do Homem do Norte. Em Manaus, Museu Crisântio Jombi, do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, IGHA. Manaus, Paço Municipal, também conhecido como Paço da Liberdade. Maués, Museu do Homem de Maués. Maués, Museu de Arqueologia e História de Maués. Presidente Figueiredo, Museu de Balbina. Esse museu está fechado. Roraima, Boa Vista, Museu Integrado de Roraima, MIR. Amapá, temos aqui o Macapá, né, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia. Em Macapá também, Museu de Sacacá, no Instituto de Pesquisa Científica e Tecnologia do Estado do Amapá, IEPA. Macapá, Museu Histórico de Joaquim Caetano da Silva. Pará, Belém do Pará, Museu Paraense, Emílio Guled, MPEG. Em Belém, Museu do Forte, do Presépio. Cachoeira do Araci, Museu do Marajó. Santarém, Centro Cultural João Fona. Tocantins, Palmas, Museu Histórico do Tocantins. Região Nordeste, Maranhão, São Luís, Centro de Pesquisa de História Nacional e Arqueologia do Maranhão. São Luís, Casa da Memória do Instituto do Ecomuseu do Sítio do Físico. Tasso Fragoso, Museu do Cerrado. Alcântara, Museu Casa Histórica de Alcântara. Ceará, Fortaleza, Museu do Ceará. Nova Olinda, Memorial do Homem Cariri. Tauá, Museu de Inhamus. Baturité,
Museu Comunitário da Serra do Evaristo, na comunidade quilombola do Evaristo. Piauí, Teresina, Museu do Piauí. São Raimundo Norato, Fundação Museu do Homem Americano. Rio Grande do Norte, Apodi, Museu Arqueológico de Lajedo de Soledade. Pernambuco, Recife, Museu de Arqueologia da Unicam. Recife, Museu do Estado de Pernambuco. Recife ainda, Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Paraíba, Campina Grande, Museu de História Natural da Universidade Estadual da Paraíba. Inga, Museu de História Natural. Alagoas, Maceió, Museu de História Natural na Universidade Federal de Alagoas. Maceió ainda, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Sergipe, Aracaju, Museu do Homem Sergipano. Canidé do São Francisco, Museu de Arqueologia do Xingó, o famoso MAX. Bahia, Salvador, Museu de Arqueologia e Etnologia, MAE, da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Salvador, Museu Náutico da Bahia, do Farol da Barra. Salvador, Museu Arqueológico da Embasa. Central, Museu da Arte Rupestre a céu aberto em Central. Região Centro-Oeste, Mato Grosso, Cuiabá. Museu da Pré-História, Casa Dom Aquino, Cuiabá. Museu Rondon. Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. Goiás, Goiânia, Museu Estadual Professor Zoroastro Arteaga, Goiânia. Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, UFG. Goiânia. Centro Cultural Gesco von Puttkamer, do Instituto Goiano da Pré-História e Antropologia. Pontifícia Universal, Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Memorial do Cerrado, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Jataí, Museu Histórico de Jataí. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Museu das Culturas, Dom Bosco. Corumba, Museu de História do Pantanal. Distrito Federal, Brasília, Memorial dos Povos Indígenas. Samambaia, Museu Arqueológico Histórico do Planalto Central. Minas Gerais, Belo Horizonte, Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Museu Mineiro. Juiz de Fora, Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. Lagoa Santa, Museu Arqueológico da Lampinha. Carmo do Rio Claro, Museu de Arqueologia Indígena Antônio Adalto Leite. Pães, Museu Arqueológico do Casting do Alto São Francisco. Perdizes, Museu de Arqueologia, Profa. Doutora Márcia Angelina Alves. Espírito Santo, Vitória, Museu de Ciências da Vida, da Universidade Federal do Espírito Santo. Serra, Sala de Arqueologia do Centro de Educação Ambiental Jacuim. Rio de Janeiro, Museu Nacional, MN, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro. Niterói, Museu de Arqueologia de Itaipu. Rio das Ostras, Museu de Arqueologia Sambaqui da Tarioba. Belford Roxo, Instituto de Arqueologia Brasileira, exposições itinerantes. Rio Claro, Parque Arqueológico e Ambiente de São João Marcos. São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI, da Universidade de São Paulo. São Paulo, Centro de Arqueologia de São Paulo. Sítio Morrinhos. São Paulo, Catavento Cultural, Sala Evolução de Darwin.
Araraquara, Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara. Nhambela, Museu Náutico, Itaí, Museu de Memória Histórica de Itaí. Monte Alto, Museu de Arqueologia. Oroeste, Museu de Arqueologia da Água Vermelha. Peruíbe, Museu de Arqueologia de Peruíbe, Arqueológico de Peruíbe. Piraju, Centro Regional de Arqueologia Ambiental, Mário Neme, extensão do MAI. São Sebastião, Fundação Museu de História, Pesquisa e Arqueologia do Mar. Ubaratuba, Museu Histórico, Washington de Oliveira. Região Sul, Paraná, Curitiba, Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI, da Universidade Federal de Paraná. Curitiba, Centro de Estudo e Pesquisa Arqueológica da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Museu Paranaense. Ponta Grossa, Museu de Arqueológico. Ciro Flammarion Cardoso, Santa Catarina, Florianópolis, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, Museu Arqueológico Ar Livre, Costão do Santinho. Florianópolis, Museu do Homem, do Sambaqui. Joinville, Museu Arqueológico do Sambaqui. São Francisco do Sul, Museu Nacional do Mar. Alfredo Wagner, Museu de Arqueologia do Lomba Alta. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Museu Antropológico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Memorial do Rio Grande do Sul. Taquara, Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, exposição fechada. O governo do estado prometeu reformar o museu, que se encontra em estado extremamente precário. São Leopoldo, Museu de Instituição, Anchieta, de pesquisa. Pelotas, Museu Arqueológico e Antropológico da Universidade Federal. Santa Cruz do Sul, Museu de Arquivo Histórico do Colégio Mauá. São Pedro do Sul, Museu Paleontológico e Arqueológico de Walter Ilha. Alegrete, Museu de História Natural. Santa Vitória do Palmar, Museu Municipal Coronel Tancredo Fernandes de Melo. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte: você vai gravar um vídeo citando o nome de 2 museus arqueológicos de São Paulo, certo? Se você quiser ficar à vontade e escrever um pouco sobre esse museu, fique à vontade, certo? Se quiser colocar alguma foto, também pode. Fique à vontade, ok? Desafio foi lançado, aguardo sua resposta. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.